Alô, muito boa noite. Isto é boa noite, efetivamente, são cerca das um quarto para as 9 da noite. Eu acabei de jantar e vim de uma normal reunião mensal que na instituição onde eu estou neste momento no ativo é costume fazer, onde deliberamos ali algumas situações de sala, onde partilhamos algumas partilhamos referências, onde temos também connosco a psicóloga do colégio, pronto, onde estamos ali numa reunião de partilha sobre cada sala e sobre alguns desafios que possamos ter e sobre referenciações de crianças, etc. E ali é posto em cima da mesa tudo e deliberamos também, claro, algumas estratégias, opiniões, etc, etc, etc. E no meio disto tudo cheguei a casa, acabei de jantar, como estava a dizer, e fez-me todo sentido estar a gravar este filme de acordo com a ação de partilha que eu fiz a semana passada também num colégio, sobre a educação, não é? Sobre esta situação de desmistificar a educação, que eu cada vez mais acredito da necessidade desta desmistificação. E porquê? Sim, há aqui qualquer coisa a nascer, há aqui uma novidade, há aqui se calhar um irmão na distância de um olhar. Um, Embrionário ainda, mas com muita vontade, em que realmente isto cada vez mais em mim está a fazer sentido esta descrença na educação. E o que é isto da descrença, Isabel, que tu falas na educação? Tem a ver com a sensação, não é sensação, é mais do que sensação, é um sentir real, concreto, cada vez mais os pais atuais, e não é nada contra os pais, é apenas uma percepção minha enquanto mãe e enquanto educadora, já há quase 3 gerações, 3 décadas, que realmente sinto este papel de demissão dos pais, mas quase todos de uma forma inconsciente, porque eles próprios se sentem perdidos, se sentem desorientados, se sentem assoberbados de tanta informação, hoje em dia tantos métodos, tantas filosofias, tanto apelo a tanta coisa, que eu acho que realmente os pais se encontram completamente desorientados, desprotegidos, quase desmotivados, diria eu, e então catapultam e direcionam a educação familiar para as instituições. Então, posto isto, uma das coisas um dos trabalhos, uma das partilhas, uma das dinâmicas que ocorreu nesta ação de partilha da semana passada, nesta outra instituição, foi exatamente um momento de perguntas, de questões abertas, que depois não deu para fazer face ao tempo, porque realmente estendeu-se e foi muito gratificante. Eu estou de cascola, mas é assim, estamos a 10 de abril, mas o frio regressou mesmo e pronto, eu estou assim, estou aconchegada. E então, posto isto, o que é que eu fiz? Trouxe as perguntas, que eu disponibilizei papéis para que se colocassem as questões, trouxe as perguntas e comprometi-me a fazer 2 vídeos, aliás partilhei convosco na altura da partilha do evento, 2 vídeos em que eu ia distinguir e no meu entendimento iria dar as pseudo-respostas às questões e em 2 momentos, porque este vídeo específico que eu estou a fazer será mais de encontro às crianças, às questões que me foram colocadas de acordo e direcionados com as crianças, e um outro vídeo para a semana eventualmente, mais direcionados para nós, perguntas mais pessoais, não só em termos emocionais, mas também como e no papel de cuidador nesta área da educação, ok? Eu estou aqui a tentar, e vou fazê-lo ao pé, de frente e convosco, dividir aqui algumas situações. Por exemplo, como atuar quando uma criança é chamada a atenção e literalmente goza em vez de aceitar o que lhe é pedido, vou pôr num grupo. Como explicar aos miúdos que se devem defender das maldades dos outros colegas sem ter de ser pela violência no mesmo grupo. Como reagir ou responder a uma criança que faz birras e lhe perguntamos qual a razão da birra e ela responde não sei, também vou pôr aqui no lugar da criança. Como lidar com uma criança irreverente, também vou pôr aqui. Como podemos chegar aos pais que se demitem do seu papel, vou pôr deste lado, que já existe 2 questões, uma que é como é que podemos gerir os conflitos dos pais e o que fazer quando um pai ou uma mãe
nos falta ao respeito, nos falta a nós, docentes de educação, cuidadores, não é? No âmbito da educação, porque a criança mentiu, e também entre aspas, sobre a ação da aula, ou seja, não contou ipsis verbis como a coisa aconteceu. E porque as crianças hoje têm dificuldade em ouvir os adultos fora de casa. Pronto, isto aqui também vou pôr no lado das crianças. Portanto, no lado das crianças temos 1, 2, 3, 4, 5 questões, e no lado de como gerir este tipo de situação, adulto com adulto, temos 3 questões. Então, se calhar, ia começar pelas crianças, porque, afinal de contas, esta ação de partilha na educação tem como foco, como alvo, as crianças, ok? E vou tentar conjugar uma só resposta nestas cinco questões. Vamos fazer assim. Eu vou pegar nestas duas, por exemplo, estão a fazer sentido. Como lidar com uma criança irreverente e como reagir ou responder a uma criança que faz birras e lhe perguntamos qual a razão da birra e ela responde, não sei. Eu para já vou afirmar, sem medo nenhum, de falhar na minha resposta, porque eu já estive aí e vivi, e experienciei, e autorrefleti, e cheguei a uma conclusão, é que realmente não existem crianças nem irreverentes, não existem crianças mal criadas, mal formadas, não existem crianças com birras despropositadas ou sem razão, ok? O que existe são crianças com emoções, e voltamos ao que eu mais amo na vida, que são as emoções, efetivamente, e que estes últimos 2 anos têm sido alvo de estudo muito pessoal, de mim para comigo, e agora sim começo a catapultar para o outro, e nomeadamente a criança, não é? Que é o meu campo, a minha praia, se quiserem. Portanto, não existem crianças com este tipo de características, ok? Existem crianças que seguem exemplos, que seguem referências e que efetivamente depois transmitem do modo que sabem transmitir. E quanto mais nova é a criança, mais desafio tem em transmitir de forma verbal. Logo, atua através do seu corpo, do seu físico e sim das suas birras e sim das suas características menos boas. Porque isto é somente uma chamada de atenção da criança para connosco adulto. No papel de cuidador da criança, no âmbito da educação fora a família, que é o meu e é o de cada um destas pessoas que me questionaram, realmente temos aqui um grande berbicacho nas mãos, não é? Porque nós estamos a lidar com crianças em que 80% do exemplo é em casa, e ainda bem, é a família nuclear. Os nossos 20% são muito pouco face a esta percentagem caseira. E assim deve ser. E aqui vamos bater naquela situação que eu vos referi há pouco. Os adultos estão efetivamente desorientados e estão necessariamente a precisar de alguma orientação e ajuda. E isto não quer dizer que eu tenha a fórmula, não tenho. Mais uma vez é a minha partilha no meu entendimento com esta prioridade. Como filha, que fui, como mãe, como ser humano e depois como educadora e profissional há 30 anos nesta área. Portanto, aqui não existem estas crianças assim, com essas características, existem sim crianças que seguem exemplos e seguem referências, ok? E muitas vezes, por vezes, seguem até as comparações, as ditas comparações. Se aquele até conseguiu assim, com a mãe, com o pai, com o tio, ou com a própria educadora, professora, auxiliar, etc., então eu se calhar também consigo. E vão neste termo de comparação. Estamos a falar de crianças com 5, 6 anos, ok? Portanto, como lidar com uma criança irreverente, o que tenho conseguido muito e de forma muito eficaz é o contacto físico. E como é que é o contacto físico? É o contacto do abraço, é o contacto da mão no peito e a outra mão a abraçar as costas com uma distância razoável do adulto para que realmente ele perceba que não está a dominar. Estamos a falar de crianças sem qualquer, e vou pôr entre aspas, necessidades especiais. Estamos a falar das ditas normais crianças do dia a dia. Ok? E mais uma vez isto são rótulos que eu confesso que de alguma forma me custa aplicar, mas para que possam entender melhor esta minha partilha daqui para aí. Portanto, por norma, este tipo de contacto mais físico propriamente verbal, neste tipo de situação de crianças irreverentes, resulta de forma muito eficaz. Porquê? Porque desarmamos-las. A partir do momento que deixemos de estar no mesmo registro que elas, porque a irreverência por norma levanta a voz, não é? A irreverência por norma há uma abertura de peito para com o outro, e dependendo da idade, mais ou menor abertura de peito, quando há um contacto físico e há quase
eu estou aqui para ti, a criança tende a baixar a vibração do confronto e automaticamente a baixar a vibração dessa irreverência ou dessa possível birra, ok? Se falarmos de uma criança mais velha, ela poderá não baixar essa arma, essa muralha numa primeira abordagem. Esta primeira abordagem entenda-se nos primeiros meia dúzia de segundos, ok? 1 minuto, mas depois se nós continuarmos e aí sim associarmos a fala, mas Tiago, calma, calma, o que é que se passa? Explica-me para que eu te possa ajudar. E sempre com este contacto físico, a criança, naturalmente, em cada 10, 8 tendem a baixar a vibração. Isto tem que ser aplicado logo no início, ou seja, não dar margem a que a criança adquira determinado comportamento, seja ela de irreverência, confronto ou de birra. Porque aí sim já entramos numa espiral que primeiro e necessariamente temos de o acalmar. Ponto. E já aí vou. Atuando logo nos primeiros tempos, nos primeiros segundos, nos primeiros minutos, um minuto, a coisa por norma resulta com sucesso. Quando a criança nos responde, e aqui já falamos de uma criança menor de idade, não é? Já estamos a falar de 5 anos para baixo, não sabe porque é que tem a birra, é óbvio que a criança não sabe porque é que tem a birra, porque isso é uma emoção que desplotou, uma frustração, uma dor, uma desilusão, uma angústia, uma saudade, o que quer que seja. A criança com 2, 3, 4, 5 anos não vai conseguir explicar, por vezes, aos 5 já conseguem garantidamente, mas nem sempre, dependendo da maturidade emocional, porque é que tem a birra. E mais uma vez aqui é, ok, não sabes, então eu vou-te ajudar, queres que a Isabel te ajude? E eles vão dizer que sim. Novamente o abraço e aqui falar calmamente ao ouvido. Ok, agora com calma vamos perceber o que é que te está a acontecer para tu estás a chorar assim. Conta lá. É saudades de alguém? E podemos dar dicas. Estás triste com alguma coisa? Aconteceu alguma coisa com algum amiguinho? Mas sempre sem olhar, ok? Neste momento estamos em abraço, estamos em conforto. E quando ele começa a querer responder, então sim, colocar à nossa frente, olho no olho, que é muito importante porque transmite confiança, segurança, cumplicidade, e a criança por norma também abre e explica o que se passa, ok? Isto são trabalhos que obviamente não é chegar, ver e vencer, ou seja, eu hoje entro numa escola, venho um Manel com um ar irreverente e eu consigo imediatamente cativá-lo neste sentido. Pode acontecer, mas por norma nem sempre é assim, é um trabalho contínuo. E nós que entramos de novo numa instituição, não é? É bom que tenhamos um apoio, que possamos ter o apoio de alguém que já lá está há mais tempo e nos vá dando algumas dicas, porque isto é um trabalho contínuo. Estamos a falar numa situação de instituição e não familiar, ok? Porquê que as crianças hoje têm dificuldade em ouvir os adultos fora de casa? Exatamente porque não ouvem os de casa. Portanto, eu isto também quase tenho a certeza absoluta que esta questão, eu também não vou estar muito longe da verdade, porque estas crianças já não ouvem os adultos em casa. E mais uma vez voltamos ao exemplo, à referência ou à comparação. Portanto, tudo aquilo que elas refletem é exatamente aquilo que elas vivem. Tudo aquilo que é espelhado nelas é exatamente aquilo que foi bebido por elas. Portanto, se uma criança não ouve os de fora de casa é porque ela está habituada a este tipo de padrão e comportamento. Em casa também não ouve. E mais, ainda é permitido que em casa ela não seja, ou melhor, que lhe é permitido, não é que ela não seja ouvida, é que ela possa não ouvir o adulto falar, ou dar uma ordem, ou fazer um pedido, ou dizer uma situação de partilha. Portanto, é uma criança que não está habituada. Como alterar isto? O que é que podemos fazer para ensiná-lo a ouvir? Como é que podemos fazer isto? Fácil, em momentos de partilha. Em momentos de partilha, aquela criança vai ser a última a partilhar. Só isto. E para quê? Qual é a vantagem? Exatamente, porque se ela quer partilhar, vai ter que saber ouvir os outros até chegar a ela. Pode ser então assim que tu consigas entender a necessidade de me ouvires quando eu quero partilhar alguma coisa contigo. Ok? Básico. E mais uma vez é um ato contínuo. Tá? E muitas vezes o não ouvir o adulto significa também que nós adultos, e mais uma vez aqui depende da idade da criança, tá bem? Estou a ser muito geral e terei imenso gosto em fazer vídeos mais específicos, mas é muito geral, mesmo assim já vai em 13 minutos. Por norma, a criança vai perceber, não é? E vai entender que, ok, eu para ser ouvida também tenho que ouvir. E estamos sempre na base do exemplo. Nestas duas, como atuar quando uma criança é chamada a atenção e goza em vez de aceitar o que lhe é pedido, e como explicar aos miúdos que se devem defender das maldades dos outros colegas sem ter de ser pela violência. Esta situação de gozar é exatamente a mesma coisa. Portanto, a pergunta é
quando uma criança é chamada a atenção, quando ela goza, é precisamente porque está a chamar a atenção. Uma criança que goza, por norma, tem, por norma, e reparem, isto não é clichê, não é transversal, é apenas um estudo meu, muito pessoal, daquilo que eu fui detectando ao longo destes anos todos e das crianças que foram passando por mim, acima de tudo, dos pais que vão estando comigo. É exatamente quando goza, é exatamente uma chamada de atenção, porque são crianças por frequência, por vibração de baixa autoestima, com pouca confiança ou segurança, embora sejam dois conceitos diferentes, com um amor próprio também mais fragilizado. E sim, mais uma vez, isto tem a ver com os exemplos e com as vivências que estas crianças têm de forma mais pessoal e familiar. E depois, como ajudar a defender-se das maldades sem recorrer à violência, é exatamente chamá-los. E aqui reporto-me também um bocadinho quando sou mãe, mas quando os miúdos eram mais pequenos, eu, por norma, as consequências eram para os dois, que eu costumava dizer é para quem começou e para quem não soube acabar. Portanto, a responsabilidade é de parte a parte, é como qualquer relação. Quando existe um divórcio, não me venham dizer que é só da mulher ou só do homem a culpa, não é? Existe uma responsabilidade de parte a parte. Se a relação não deu, é porque ambos não souberam dar também o seu melhor para a relação. Ponto final, parágrafo. Bem exprimido, deixou de haver amor, ok, mas no linear, na superfície, sem ir à base, é exatamente isto. Ambos não souberam ter a responsabilidade que deviam ter naquela relação. E o mesmo é com isto. Portanto, como explicar? Explicando, verbalizando. Anda cá, Manelinho, anda cá, Maria. O que é que aconteceu? Ai, a Maria fez... Calma. E ela vai querer falar. O Manel fez... Calma. Eu estou aqui para ajudar. Agora, atenção à minha voz, colocação de voz, isto é tão importante, tão importante. Não é calma, amigos, vamos lá conversar. Não, calma. Eu não estou a levantar a minha voz, eu estou a ser assertiva. Calma. Manel, foste tu que vieste ter com a Isabel, fala, faz favor, o que é que te aconteceu? E ele explica. Ok. Maria, fala, faz favor, o que é que aconteceu? E a Maria vai explicar. Perante as duas situações, nós então vamos moderar. Ok, então o que é que aconteceu aqui? O Manel fez isto, e a Maria fez isto. O que é que tu podias ter feito diferente, Manel? Isto. E tu, Maria? Isto. Ok, resultou alguma coisa andarem assim? Baterem-se um ao outro? Acham que resultou? Não, pois não. Então agora vamos ter uma consequência aos dois. Qual é a consequência? Eles próprios podem dizer. Não há problema nenhum. E isto de sentar um minuto também não há drama nenhum. Não é traumático. Que todos nós temos que encarar a frustração, faz parte da vida. Não é traumático. E eles só vão reter, não é o estarem sentados um minuto. Vão reter que ficaram sem fazer o que queriam durante um minuto. Agora, se foi sentados, se foi de pé, isto não há problema nenhum. Portanto, aquilo vai começar a fervilhar na cabeça deles e devagarinho vai começar a funcionar. Não é na primeira, não é segunda. A educação não é. O takeaway está pronto e vamos embora. A educação é algo contínuo. Agora, desmistifiquemos a complexidade da educação. Não tem que ser complexa. Tem que ser, sim, intuitiva. Tem que ser sensível. Ok? E o que se passa aqui no meio disto tudo? Enquanto profissionais de educação, é que nós estamos, e eu vou-me incluir, quase zangados com os pais. Nós estamos quase frustrados com a situação de vermos os pais admitirem-se de papéis e a delegarem determinadas situações que tinham que ser feitas em casa para as instituições. E depois isso é que acaba por se refletir na nossa postura e na nossa atitude para com as crianças. Ponto final, parágrafo. E depois o que é que aconteceu também? No meu entendimento, e isto é uma questão muito pessoal, eu penso que, e falo como mãe, falo sem medo de estar aqui porque eu sou mãe e sou educadora. Também acho que, de alguma forma, nós pais, e eu já não me incluo porque efetivamente os meus filhos já são jovens adultos e eu nunca intervi nem nunca fui à escola dos meus filhos para reclamar o que quer que seja de não estar de acordo com uma atitude pedagógica ou com o método que estavam a aplicar ou com alguma atividade. O que aconteceu foi 2 intervenções minhas, uma porque a Alexandra chegou a casa com os seus 7 ou 8 anos, 8 talvez, e disse que tinha comido vomitado. E eu fiquei, mas o que é que aconteceu, Alexandra? Repara, eu não disse vomitado! Quem é que te obrigou a comer vomitado? Que hoje, atualmente, é o que acontece. O que eu perguntei foi, mas o que é que aconteceu, Alexandra, para tu estares-me a contar que comeste vomitado? E ela então disse, a comida chegou ao pé de mim fria, era bacalhau à Brás, que elas ainda comiam da escola, depois começaram a comer de casa, foi uma opção minha. Eu, como não gosto muito de bacalhau, que efetivamente ela ainda hoje não gosta, e frio,
vomitei, não consegui, meti a primeira garfada e vomitei. Só que, já não me lembro, a auxiliar achou que eu estava a fazer birra, porque não gostava de bacalhau, que já era sabido que a Alexandra não gostava de bacalhau, e que eu estava a fazer confronto. A Alexandra a explicar-me isto com 8 anos, não é? Entretanto, eu fui fazendo as perguntas, estou-vos a dizer uma explicação linear. A Alexandra foi gaguejando, eu fui dizendo para tentar perceber mesmo. E, efetivamente, fiquei com a sensação de que ali houve pouca flexibilidade e tolerância da parte do adulto que estava com a Alexandra de obrigar a miúda a comer o vomitado. Mas mesmo assim, eu ainda vacilei naquela, mas comeste mesmo o vomitado? Ou a não sei quantas, que não me recordo já do nome, pôs para o lado e obrigou-te a comer do mesmo prato. Reparem as questões todas que eu fiz, e já estamos a falar de a Alexandra tem 21 anos, retornem até aos 8 dela, ok? Portanto, eu nunca fui, nem acho que assim deva ser, e apelo a todos os pais desse lado que me possam estar a ouvir para terem este cuidado, ok? Porque realmente as crianças por vezes contam da forma como se sentem, não como a viveram. E é normal que assim seja. Cabe-nos a nós, adultos conscientes, moderar a coisa. Mas eu realmente fiquei com a pulga atrás da orelha e acabei por ir lá no dia seguinte. Sem a Alexandra saber. Fui lá. E falei com quem de direito e efetivamente percebi que tinha acontecido isso. E de tal maneira que eu pedi para falar com o auxiliar. E aí sim disse, eu falo não só como mãe da Alexandra, mas também como sua colega. Eu jamais, e olho que eu me aborreço muitas vezes com os meus meninos para almoçarem, mas jamais farei isso a uma criança. Primeiro, por ser nojento, completamente, só por ser nojento por si já é o suficiente para parar. Segundo, porque não acho que seja completamente pedagógico, há outras maneiras, e eu estou aqui disponível para partilharmos essas maneiras. E terceiro, como mãe e não como sua colega, eu não vou admitir que isso aconteça outra vez. Ok? E mesmo assim, o que aconteceu foi que a partir do dia seguinte, eles começaram, os meus filhos, a levar almoço de casa. Ok? Pronto. A segunda vez foi uma situação com o Guilherme de bullying. O Guilherme sofreu bullying no colégio, um colégio que eu adoro, que não tenho nada a apontar, 5 estrelas e tornaria a fazer tudo mesmo. Já era uma situação que estava bullying, eu também sofri de bullying e que se calhar cada um de vós desse lado também sofreu de bullying, mas hoje temos nomes para dar. Já era uma situação referenciada, era uma situação já muito falada, partilhada, de uma cumplicidade incrível de três pessoas, nomeadamente o diretor de sala, 2 professores que estavam muito em cima do acontecimento, portanto estava tudo controlado. Só que realmente ali naquela altura, naquele momento, não houve controle. E o Guilherme chegou a casa magoado. Quer dizer, eu fui buscá-lo e o Guilherme estava magoado. Magoado o suficiente para eu já não sair dali. Não é? Ali já não saí da escola, fui falar com quem de direito. As crianças em causa também foram chamadas na hora, acho que faltou uma, que já se tinha ido embora. Pedi eu para falar com os pais das crianças. No dia seguinte tivemos uma reunião em que exatamente a minha postura foi esta. Eu sei a causa do bullying, eu nem disse bullying, eu sei a causa que está a disputar toda esta situação de briga e confronto com o Guilherme. Portanto, eu conheço o meu filho e sei o que se está a passar. O Guilherme é uma criança completamente diferente. É um rapaz que não gosta de jogar futebol, é um miúdo muito mais inteligente, muito mais de cabeça, e chamavam-lhe inteligente. Portanto, destoava-se na altura de tudo o que era suposto ser para rapaz. Portanto eu sabia este tipo de situação e ele não gostava de brincar bem, uma série de coisas. E então eu expus isto aos pais, portanto eram 3 pais, 3 crianças, 3 pais, em que eu expus, em que disse exatamente, eu sei exatamente o que é que se está a passar, porquê que se está a passar, para que é que se está a passar, e mais, são crianças de 10, 11 anos, e está tudo certo. A única coisa que eu vos apelo é, e mostrei a fotografia do meu filho, não o levei obviamente, mostrei a fotografia do meu filho, não é necessário isto. Há outras formas de vocês poderem tratar com os vossos filhos e ensinar que não é necessário isto. Se querem gozar, foi esta a minha expressão, o meu filho, façam. É a responsabilidade dos vossos filhos, está tudo certo. Bater eu não vou admitir. E se isto tornar a acontecer, eu vou chamar a polícia e vou pedir que a polícia intervenha de forma muito direta. Foi esta a minha postura. Claro que eu por dentro estava despedaçada. Quem me visse dizia, que mãe tão fria. Não, eu por dentro efetivamente estava, como podem calcular quem é mãe, não é? Mas foi a ação e de facto a coisa começou a diminuir de tal ordem que o líder daquele trio, eram 5, mas eram sim 3 mais intensos, o líder passou nem 2 meses, saiu da escola, por opção dos pais foi para uma outra escola, ok? E nessa outra escola, passado 1 ano, soubemos que
perdão, que ele já estava também com alguns dramas e os pais já tinham sido chamados à atenção, etc, etc, etc. Portanto, ele não ia transformar-se nem ia mudar se os pais também não tomassem atitudes, de facto, e não é a criança que tem que fazer até uma determinada idade, porque até lá eles não têm esse poder de escolha, ok? Têm o poder do exemplo, da comparação e da referência. E se nós pais, nós educadores, nós profissionais de educação não agirmos de forma coerente e congruente e acima de tudo assertiva, é muito desafiante e complicado conseguirmos puxar a criança ao seu rumo e ao seu ritmo, ok? Portanto, isto para vos dizer que eu intervi na escola dos meus filhos 2 vezes, porque realmente achei muito despropositada a situação. Uma, a situação do vómito, e a outra, realmente, o meu filho vir marcado o suficiente. Não era uma nódoa negra, não eram duas, foi marcado. E de tal ordem que eu não saí dali, portanto, ele tinha acabado de ser agredido, literalmente agredido, portanto aquilo não estavam, o que é que aconteceu foi que os auxiliares responsáveis não estavam ali naquele momento, porque não podem estar em todo lado ao mesmo tempo, portanto foi uma oportunidade na altura certa, no momento certo, que aqueles rapazes encontraram o Guilherme e pronto, e fizeram o que tinham a fazer, mas eu também cheguei naquela altura, portanto eu vi o meu filho e imediatamente agi de acordo com aquilo que tinha que fazer. E não cheguei a fazer nenhuma reclamação, não cheguei a fazer nenhuma mais nada do que senão a minha comunicação e o meu pedido de presença de diretores e respectivos responsáveis com os pais no dia seguinte, e assim foi. Ok? Portanto, há maneiras e maneiras, é uma questão de escolha. Agora e já vamos em 25 minutos, ok? Aqui, o que fazer quando um pai e uma mãe nos falta ao respeito porque a criança mentiu sobre a ação da aula, e como é que podemos gerir os conflitos dos pais e como podemos chegar aos pais que se demitem do seu papel. Pronto, aqui é algo realmente muito complicado. E mais do complicado, bastante desafiante, porque acaba por ser frustrante para nós. O que é que nós aqui podemos fazer? É exatamente aquilo que eu estava a dizer no início, quando comecei a contar e a partilhar convosco isto dos meus filhos. De um momento para o outro, há cerca de talvez 10 anos para cá, que é talvez a década de maior desafio para nós, profissionais de educação, são de há 10 anos para cá, porque começou a haver muita informação, começou a haver uma tecnologia completamente descontrolada. Bem, os colégios, as escolas começaram a abrir a porta aos pais, e muito bem, para mim, com todo o sentido. Portanto, os pais começaram a poder entrar mais livremente nas escolas e nos colégios, começaram a poder participar de uma forma mais interativa, começaram a poder dar as suas opiniões, e até aí tudo bem. Aqui o problema foi que depois, nem nós inclui educação, do lado da educação, nem nós, pais, soubemos, mais uma vez, equilibrar a coisa. Como em qualquer relação, outra vez. Responsabilidade. Ou seja, aqui não houve um fechar de portas, porque aqui começou a entrar tudo, portanto não houve depois ok, calma, vocês podem entrar, mas só até aqui, a partir daqui é da nossa responsabilidade, e do lado dos pais também não houve essa responsabilidade de saber parar a dizer, mas então eu vou entrar agora e vou dizer a A, B, a C, como é que vai gerir o trabalho, porque o meu filho é assim, não é? Então houve aqui quase um descontrole de parte a parte, meu entendimento, e isto é só a minha opinião, e realmente a coisa confundiu-se. De tal ordem que hoje nós, profissionais de educação, queremos ajudar os pais e não conseguimos, porque os pais não se permitem ser ajudados. E ao contrário, da mesma forma que há pais que estão disponíveis para ser ajudados, nós, profissionais de educação, já estamos tão cansados e tão zangados com aquilo que vemos nas crianças que já não estamos dispostos a dar esta ajuda. E isto, mais uma vez, é um imbróglio e é pescadinha de rabo na boca. Portanto, o que é que eu posso, no meu entendimento, enquanto pessoa, Isabel, enquanto filha, enquanto mãe, enquanto ser humano, enquanto profissional de educação, dar-vos como sugestão nesta situação de gerir os conflitos dos pais, abordar que os pais têm que ter um papel, etc, etc. É nestas ações de partilha que eu faço, e que tanta gente como eu faz, é nas nossas reuniões de grupo, aquelas grandes, é nas próprias reuniões individuais que conseguimos chegar ao casal, ou à mãe, ou ao pai, dependendo se são divorciados, viúvos, pois whatever, mas é onde conseguimos chegar lá mais, e acima de tudo sermos nós mesmas, ou seja, nós mesmos estarmos de acordo com a nossa verdade. E a nossa verdade, por vezes, pode nos levar a patamar de desconforto em relação aos pais, mas é por A mais B, devagar, darmos a entender que é por aqui a solução.
E como é que nós conseguimos depois perceber o feedback quando, por exemplo, alguém, e vou falar no meu grupo, que é o que eu conheço, tenho pais que me dizem, eu faço relaxamento com as minhas crianças, em que há meditação muito pequenina e outros mesmo relaxamento. E a meditação eu gosto de brincar com eles, com o Om Shanti Shanti Shanti, gosto de brincar com a posição dos dedos, em que basicamente eles acabam por respirar de olhos fechados, e muitos deles, quando é uma meditação em que eu digo para se deitarem, estou nos 5 anos, muitos deles adormecem mesmo e conseguem ficar 15, 20 minutos a dormir. Mas pronto, quando chegam relatos de casa a dizer: Isabel, fui encontrar a minha filha a fazer meditação no quarto de luz fechada. Boa, não consegui chegar ao pai, mas a criança chegou, porque a criança é o alvo principal do pai. Como há outros que me dizem: Isabel, ele hoje foi ele hoje que me lembrou que tinha que trazer o chapéu ou o bib. Ótimo, já estou com este grupo há 4 anos, mas eu só agora consigo começar a ouvir este tipo de relatos. Como ao contrário, pais completamente desorientados e desconfortados de não terem tempo de qualidade com os filhos, e então tudo o que se possa fazer em sala ou passar-se em sala é questionado. De tal maneira que sim, eu muitas vezes choro com estas frustrações e choro à frente dos pais, sim, e não tenho qualquer... não me coíbo de vos dizer isto, porque é realmente quase uma... E digo aos pais, e quando eu digo choro, não é chorar no corredor e oi, não é nada disso. Nestas reuniões particulares, quando há realmente em cima da mesa uma desconfiança, uma ceticidade, se quiserem, não sei se existe outra palavra, de cético, sobre aquilo que nós, enquanto profissionais de educação, aplicamos na sala, e as perguntas do porquê, não é? Que são perguntas tão fechadas, em vez de questionarem tão simplesmente: mas para que é que faz isso, Isabel? O que é que leva a fazer isso? Qual é o benefício disto? E como é que consegue, através disso, chegar a isto? São perguntas completamente diferentes, muito mais saudáveis, muito mais ricas, muito mais benéficas para ambos os lados. Mas não é porquê que faz isto? Não é? E realmente há alturas mais fragilizadas que nos reprimimos, e sim, eu admito, eu sou completamente chorona, completamente eu mesma, e de facto muitas vezes acontece essa situação. Portanto, como é que podemos chegar aos pais? Através dos filhos, mais uma vez, e pensarmos acima de tudo que é assim: nós não vamos mudar os pais. Esqueçam, não vamos. Nós só conseguimos chegar aos pais através de exemplos práticos com os filhos. Ou então em situações como esta, que eu tanto apelo e que cada vez mais peço para desmistificarem a educação. A educação não é manual, a educação não vem em livros, a educação é uma filosofia de vida, de acordo com os nossos valores, de acordo com os nossos princípios, com os nossos propósitos, daquilo que acreditamos ser o melhor em nós, para partilhar com os nossos filhos. Não é o melhor para os nossos filhos, é o melhor em nós para partilhar com os nossos filhos. Tudo o que vem, tudo, e esta situação das parentalidades positivas, conscientes, é brutal, mas se estiver em alinhamento connosco. A assertividade é um pilar, a comunicação é um pilar deste tipo de filosofias. O saber que a criança é um ser humano como nós, o valor igual, do igual valor, é um pilar, dos quais eu acredito piamente e defendo com unhas e dentes estes alicerces da educação, mas tem que estar em alinhamento connosco. Se nós vamos debitar por debitar, se vamos fazer porque nos dizem que é assim através do livro, não vamos conseguir ser educadores e muito menos cuidadores de crianças. Ok? Os métodos das instituições, por exemplo, e dos colégios, por vezes não estão em alinhamento connosco, mas nós conseguimos, nós, profissionais de educação, se quisermos, e conseguimos, eu faço, conseguimos perfeitamente coadunar a responsabilidade que temos como cuidadores das crianças, ok? Portanto, caríssimos, e eu acho que já ficou por aqui, o vídeo está-me a dizer qualquer coisa que já deve estar a extrapolar realmente 30 e tal minutos. Eu espero que tenha de alguma forma chegado a mensagem que eu gostaria de transmitir. Se não chegar, façam as questões cá em baixo, no vídeo, e eu terei imenso gosto em responder por escrito. Na próxima vamos mesmo fazer respostas que serão bem mais curtas a nós, a profissionais de educação que me colocaram questões, e eu vou tentar responder também dentro do meu entendimento aquilo que acredito ser o melhor para todos nós, está bem?
Beijinhos, fica bem. Uou, 35 minutos. Ok, vale o que vale e vamos tentar, tá bem? Amo-vos muito, beijinhos, fiquem bem e sejam verdadeiros convosco, que é isto que nós levamos da vida, tá bem? Sejam felizes, fiquem bem.